5 benefícios em ter um filho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Larissa. Sou o Lucas. Nós temos uma bebê de 2 meses e trouxemos esse tema para o nosso canal hoje porque nós temos percebido que tem muita gente falando sobre o filho, vinculando o filho a problema, dificuldade, cansaço, fadiga. E nós queremos falar um pouco dos benefícios que nós temos percebido nessa pequena caminhada, esse início de caminhada que nós temos começado a viver como pais. Primeira coisa é que filhos são bênção de Deus. Eu poderia passar aqui horas contando para você exemplos, fatos, para te provar, com base naquilo que estamos vivendo, que filho ou filha, no caso nosso é filha, é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. É interessante ver que quando a Bíblia vai falar sobre bênção, como nesse caso, a Bíblia traz essa ideia sobre acrescentar, né? Se não acrescenta dores, então o que a bênção de Deus acrescenta? Baseado naquilo que estamos vivendo, posso dizer para você que a bênção de Deus, que a Helena tem acrescentado sobre nós uma nova visão, que a gente vai falar sobre isso, tem acrescentado sobre nós bens materiais, tem acrescentado sobre nós uma nova rotina, uma alegria, tem acrescentado sobre nós mudanças necessárias, tem acrescentado muito. Posso dizer para você que filho, sem dúvida, é uma bênção por esse motivo, ou por vários, mas um dos motivos é esse, é que filho vem para acrescentar muitas coisas. E é muito complexo para a gente ir para o próximo tópico, é porque no nosso tempo as pessoas não enxergam o filho como algo que vem para acrescentar, a não ser problemas, né? O que muitas pessoas pensam. Só que eu te garanto, com base naquilo que vivemos, que filho acrescenta e muito. O segundo ponto é que a vinda de um filho gera em nós uma transformação de visão. A nossa visão de mundo se muda muito. Por exemplo, nós vivemos antes da vinda da Helena, ou antes da vinda de um filho, uma perspectiva muito egoísta de mundo. Nós focamos só nos nossos propósitos, nossos objetivos, onde nós queremos chegar, no nosso corpo, em nós. Sempre é aquele eu. E aí o filho vem para nos livrar de uma visão egoísta sobre o mundo, sabe? Quando a Helena nasceu, a gente já não pensa tanto na gente. Nós já não focamos e nos priorizamos acima de tudo. Existe uma coisinha, um serzinho que faz com que os nossos olhos se voltem a ele. Nós deixamos muito de ser egoísta. A nossa visão em relação a outras mães e a outros pais, a gente passa a olhar com mais piedade, com mais amor, com mais respeito. A gente começa a entender melhor, por exemplo, uma coisa simples. Quando nós geramos e carregamos a marca de alguém que gerou, estria, uma barriga maior, quilos a mais, a gente consegue olhar para outra mãe e olhar de forma mais respeitosa, com mais amor, com mais respeito, com mais prudência, porque agora não é mais uma visão idealista de um ideal de beleza que precisa ser estabelecido. É um olhar de alguém que está carregando marcas por ter gerado. Isso é muito legal. É uma das coisas que mais mudou em mim, uma das visões que mais foram alteradas em mim depois do surgimento da Helena. Eu tava lendo esses dias num livro que filhos têm a habilidade, Deus dá a eles isso, a habilidade de nos livrar de um dos maiores perigos que nós corremos, que é o perigo de sermos nós mesmos em tudo. Os filhos nos livram de nós, da nossa maldade, da nossa natureza. Isso é muito interessante. Terceira coisa é que filhos geram em nós, ou para nós, um crescimento necessário. Gente, como nós crescemos, né? Se a gente olhar pra gente, como a gente cresceu durante esse tempo aí, desde o início da gestação.
E sem dúvida, a gente cresce muito. A gente está falando sobre mudança de visão, sobre bênçãos que Deus traz sobre nós. Mas esse crescimento, quando eu digo de crescimento, eu não estou dizendo apenas sobre aquilo que eu passo a adquirir como bens. O crescimento que eu digo é o crescimento como pessoa. E posso dizer para você, como é desafiador, muitas vezes, crescer. Porque às vezes a gente vai precisar olhar para dentro de nós, né, e avaliar, isso aqui não está legal, eu preciso mudar, e é assim que a gente vai crescendo. E sem dúvida, a chegada de um filho gera essas mudanças que levam ao crescimento de um homem, de uma mulher. Eu vi uma frase no livro dizendo o seguinte: filhos fazem parte do processo de santificação de Deus na vida de um homem. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Porque o processo de santificação é aquele processo onde nós começamos a perceber em nós algumas coisas. E a vinda de um filho faz a gente começar a falar, peraí, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Então a gente cresce muito, a gente amadurece, né? A gente começa a dar valor naquilo que de fato tem valor, a gente começa a gastar tempo com aquilo que de fato precisa do nosso esforço, a gente começa a crescer na vida. Então, o benefício é isso. Eu digo sem dúvida, com a minha experiência, que eu nunca iria crescer como eu tenho crescido, ou como Deus quer que eu cresça, se a Helena não tivesse vindo para minha vida. Eu acho que uma parte do crescimento é porque a gente quer crescer por ela. E aí, às vezes, a gente não tem, sem ela, por nós mesmos, nós não conseguiríamos crescer por nós. Mas como nós amamos tanto, nós queremos tanto algo, queremos tanto que ela tenha um bom futuro, que ela admire os pais, que ela seja uma mulher de Deus, isso nos traz força para que a gente se posicione para crescer. A gente começa a olhar em mim e fala, isso não vai fazer com que a Helena seja uma boa pessoa no futuro. Isso não vai fazer com que ela se torne uma mulher de Deus. Então a gente vai sendo confrontado. O desejo de fazer com que ela se torne alguém que, segundo o coração de Deus, faz com que nós busquemos isso. E aí vem o amadurecimento, vem o crescimento. E o quarto ponto, que é um dos mais legais, eu acho que o mais comentado nessa sociedade, é que ter filho acrescenta para o mundo. Tem uma frase que fala assim: para que os maus triunfem, basta os bons não fazerem nada. Gente, isso é a definição da ideia de ter filho. Porque assim, se todo mundo de bem, todo mundo que serve ao Senhor, todo mundo que busca ser uma pessoa respeitosa, que busca crescer, que busca se posicionar na sociedade, decide não ter filho porque o mundo vai mal, vai chegar um momento que só os maus vão ter filhos. E aí que vai causar mais tensões, que vai causar mais problemas. Nós, eu e o Lucas, decidimos ter a Helena e decidimos e queremos, se Deus nos permitir, ter mais três filhos, porque nós somos pessoas que temos buscado crescer no Senhor e o Senhor tem nos permitido, gerado em nós um crescimento. Nós somos pessoas de bem e nós queremos transmitir isso para os nossos filhos, para que no futuro eles, os 4 filhos, se tornem luz no mundo caótico. A ideia aqui não é deixar de criar um filho ou de ter um filho porque o mundo tá ruim. É gerar um filho e ensinar ele para que ele seja luz no mundo terrível. Porque coisas difíceis no mundo a gente sempre teve. Coisas terríveis e coisas que trazem dificuldade sempre teve. Hoje existe uma propagação maior desses problemas, mas que houve problemas, sempre houve. A ideia aqui é trazer um filho para que ele seja luz lá dentro da escola dele, para que ele consiga confrontar as ideias comunistas, socialistas, para que ele consiga ser um representante do Senhor na empresa que ele estiver. E essa é uma coisa que precisa ser propagada no nosso meio, no meio de nós cristãos. Ter filho é um plantio para as próximas gerações. Eu estou plantando para que as próximas gerações colham o bem que eu vou semear na vida do meu filho. Eu acho que dentro do que ela está dizendo, que
é o que eu penso, né? Filhos é uma possibilidade real que eu tenho de provocar uma mudança no mundo, né? Você pode, talvez com aquilo que você faz, gerar alguma modificação na vida de alguém, alguma mudança, claro, né? Se Deus estiver no que você faz, isso pode se tornar algo muito grande. Mas sem dúvida, não tem nada mais poderoso que você possa deixar no mundo do que um filho. Eu vi duas frases esses dias que mexeu muito comigo. Uma é que a mão que balança o berço é a que governa o mundo. A mão que balança o berço é a que governa o mundo. E a segunda é que Deus, quando quer consertar uma grande tragédia que tem no mundo, Deus não manda terremotos. Deus manda uma criança. E a gente vê isso na Bíblia, né? Moisés veio para um tempo de libertação. Jesus veio, né? É muito interessante que Deus, quando queria mudar o mundo, Deus mandou o seu filho, né? Deus gerou na terra um filho e através desse filho o mundo foi transformado. Então é uma possibilidade que temos de mudar o mundo. Pense nisso. Talvez se você olha assim, as injustiças que há no mundo, pensa, meu Deus, como isso pode ser consertado? E eu preciso dizer para você, ter um filho é uma possibilidade de Deus na sua vida e você provocar algo poderoso. Amém, eu creio. Né? Helena será uma profeta que vai curar muitas vidas. É isso aí. Eu declaro isso, amém. E a quinta coisa é o que mesmo? Continuidade. Ah, tá. Legal. E a quinta coisa é que filhos vêm ou são pessoas de Deus na nossa vida para dar continuidade àquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que fazemos e aquilo que estamos construindo. É claro que se tudo isso que eu disse for algo ruim, eles darão continuidade a isso também. São os maus que a gente falou do tópico mau. Exatamente. Passado. Mas se for bom ou se forem boas as coisas que você tem, faz e sem dúvida, isso dará continuidade. O filho virá para isso. Então, eu sei que se você nunca tiver um filho, você vai ser lembrado como alguém que fez, que era. Mas se você tiver um filho, você nunca será esquecido. Guarda isso. Eu sei que tem gente que não tem essa ideia, né, de eternizar algo. Mas ter filho é isso. É eternizar um pensamento, um ensinamento, é deixar algo para o mundo. É deixar algo para o mundo. Acho que se a gente parar para pensar, tudo que nós estamos construindo, se nós não tivéssemos filhos, chegaria um momento que acabaria. Por mais que a gente ensine para algumas pessoas, em palestras, em ministrações, o que é gerado através da criação do filho não seria estabelecido através de uma ministração, de uma palestra. Então, o fato de termos a Helena significa que tudo que eu e o Lucas temos construído em Deus e de todas as formas terá continuidade. Então, é muito legal imaginar que no dia que eu parar de respirar, tudo que eu construo, tudo que eu ensino, tudo que eu aprendo terá continuidade por causa de alguém que eu gerei. É isso aí. Amém. É muito poderoso, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma verdade. Filhos dão continuidade a algo. Deus abençoe vocês. Chegamos no final de mais um vídeo. Nosso desejo é que esse vídeo alcance corações de pessoas que estão decididas a não ter filhos por causa do mundo em que nós vivemos. Desejamos que esse vídeo alcance pessoas, casais novos que estão aí pensando se vai ter ou não filho. Que esse vídeo alcance vocês. Se você conhece alguém que precisa assistir, manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês e vai edificar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Deus abençoe. É isso aí. Deus abençoe sua vida. E não esqueça, existem muitos benefícios em ter um filho. Amém. Valeu.